Bom dia, gente. Vou anotar aqui comentários sobre o decreto da fome. Bom dia, galera entrando. Tô fixando aqui a... Ô, gente, é duro, viu? A pessoa não dá conta. Tô tentando fixar o trem aqui, mas não tá dando certo, não. Bora lá. Bom dia, Sullivan, companheiro. Opa, doutor Rafael já tá aqui. Bom dia, Cunha, Domingas. Bom dia, Daiane. Bom dia, Vilásio. Bom dia, Cecília. Bom dia, doutor Rafael. Lima, Sandro, Andressa Alves, Nilzete, Rosinha. Bom dia, galera. Doutor, tô tentando te achar aqui. Achei. Pronto. Ah, bom dia, Michele. Bom dia, Brígida. Bom dia, doutor. Muito bom dia, vereadora. Como vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Como vai? Tudo ótimo. Então, ontem tivemos uma decisão da Câmara, infelizmente, uma decisão desfavorável ao nosso decreto legislativo, que era um dos mecanismos jurídicos que nós estávamos, um dos mecanismos de controle político, e acaba que poderia ser uma ajuda no jurídico, né, para a gente conseguir reverter a situação desses professores, principalmente garantir a eles o salário. E aí, enfim, por um voto, nós perdemos essa votação. Eu queria primeiro ouvir mais um pouquinho do senhor, com a sua experiência jurídica, sobre esse decreto, sobre o decreto do prefeito, medidas que podem ser tomadas. Tem muita gente me perguntando o que a gente pode fazer agora. Então, queria que o senhor pudesse nos falar um pouquinho sobre isso. E, mais uma vez, muito obrigada por participar dessa live, por nos ajudar a ajudar esses servidores e essas servidoras. Muito obrigado, vereadora. É sempre uma honra poder participar de debates importantes como estes, não é? Debates que dizem respeito a assuntos contemporâneos. De modo que eu lhe agradeço uma vez mais pelo convite para estar aqui nesse espaço tão democrático que é o espaço das redes sociais. Cumprimento também a todos que nos acompanham neste momento, nessa transmissão ao vivo. Então vamos lá. O meu papel aqui, como professor de direito administrativo, como advogado, é o de tentar ofertar alguma contribuição para que possamos compreender melhor essa questão, que envolve o decreto do prefeito municipal que determinou a suspensão dos contratos de trabalho por tempo determinado. Como eu já disse em outras ocasiões, já conversamos sobre isso em outra live, não é, vereadora? Há aqui claramente uma violação ao princípio da legalidade administrativa. Porque, como já falamos, a administração deve agir sempre orientada pela lei. E orientada pela lei, sobretudo em matéria de regime jurídico de agentes públicos, como é o caso. Ou seja, somente lei pode disciplinar a situação dos ocupantes de cargo público de provimento efetivo, cargo público de provimento em comissão e também a situação dos exercentes de função temporária, que são esses temporários contratados aí pela municipalidade. Ou seja, nós temos aqui um regime funcional de direito público. E por essa razão, o prefeito não poderia ter feito o que fez por meio de decreto, porque o decreto não se presta a disciplinar regime jurídico de agentes públicos. O que é que caberia ao prefeito fazer? Encaminhar projeto de lei à Câmara de Vereadores para que então houvesse alteração na lei municipal que trata dos temporários
para que a lei passasse a contemplar aquela previsão de suspensão, ao lado da hipótese já existente de extinção do contrato, de rescisão do contrato, porque tudo isso, como eu já falei, integra o núcleo do chamado regime jurídico dos agentes públicos. Então, claramente, vereadora, há aí uma violação clara, explícita, ao princípio e à ideia de legalidade administrativa. E para que serve a legalidade? Para que existem as leis? É exatamente para isso, para conter o poder do administrador, para trazer segurança jurídica, para evitar as situações de arbítrio, de desvio de finalidade. E ninguém melhor que o parlamento, portanto, ninguém melhor que o legislativo, portanto, para equilibrar essas questões. Numa democracia, num Estado de Direito como o nosso que vivemos, há mecanismos de freios e contrapesos. Então, o papel do legislativo é exatamente esse: conter os abusos, conter os desvios, conter as arbitrariedades eventualmente praticadas pela administração, pelo chefe do executivo. Então, repito, lei municipal é que deve fixar o regime jurídico de tais agentes, como a lei já existente. Lei esta que trata do prazo de duração do contrato, que trata dos direitos, deveres, prerrogativas, áreas em que pode haver a celebração de contratos temporários, situações de extinção e por aí afora. Esse é o regime jurídico. Só que, como já falamos, essa lei em específico não contemplou essa hipótese de suspensão contratual. De modo que, então, esse decreto não se prestou a regulamentar a lei, muito pelo contrário, o decreto inovou na ordem jurídica, trazendo, portanto, novidade, previsão não contida na lei de regência. Percebe a situação? Então, como é que pode haver enfrentamento a essa questão? Uma das possibilidades é o enfrentamento político e a outra é o enfrentamento jurídico. O enfrentamento político, conforme hoje noticiam os jornais, não surtiu o resultado esperado. Porque, como a senhora bem disse, a Câmara de Vereadores não formou maioria para suspender o decreto do prefeito municipal. Então, esse seria o aspecto político. Restam agora providências de caráter jurídico. Já foram ajuizadas ações coletivas. Doutor, Existe, sim. é porque tem pergunta justamente isso, se o senhor puder emendar na resposta, porque alguns estão perguntando se é ilegal, por que que tem uma decisão do tribunal favorável. Então, se o senhor puder também comentar essas Excelente. nuances. Excelente. Vereadora, se a senhora puder ir me repassando as perguntas, porque Perfeito. às vezes eu não consigo acompanhar, são tantos comentários aqui. Bom, mas então vamos lá. Essa pergunta é muito importante. Houve decisão liminar em ação civil pública proferida pelo juiz da segunda vara da Fazenda Municipal. Uma decisão, em princípio, favorável aos professores. O que é que houve? O município formulou o pedido de suspensão de liminar ao presidente do TJ, Tribunal de Justiça. E o presidente do Tribunal de Justiça suspendeu a liminar do juiz de primeiro grau. Mas veja, isso é importante ressaltar, vereadora. Quando o presidente do tribunal suspende a decisão, ele não o faz por motivação jurídica. A motivação é política. E isso é uma possibilidade prevista na lei da ação civil pública, que diz que o presidente do tribunal poderá suspender decisão liminar para evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia pública. Ou seja, o presidente do tribunal não avaliou se o decreto do prefeito municipal é legal ou ilegal,
constitucional ou inconstitucional, jurídico ou injurídico. Percebe? Não houve uma análise de juridicidade, mas houve uma análise que levou em conta aspectos políticos. E a decisão do presidente claramente faz referência à lesão ou potencial lesão à economia pública. Então, isso significa dizer que não é que a causa esteja perdida, muito pelo contrário, porque ainda será proferida a sentença, dessa sentença cabe recurso ao Tribunal de Justiça, mas o fato é que essa decisão de agora do presidente do tribunal não significa dizer que os professores não têm o direito que afirmam ter. Isso é muito importante salientar. Percebe que a motivação é distinta. Num caso, conteúdo jurídico. No outro caso, conteúdo político. Perfeito, doutor. E algumas pessoas eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, mas algumas pessoas me perguntaram de uma possibilidade, inclusive, de entrar com ações individuais, requerendo, às vezes, até danos contra reparação de danos contra a prefeitura. Isso é possível? Isso não é possível? Como que a gente pode... porque a pessoa ela se sente lesada, né? Também individualmente. Eu estava tentando uma ação de maneira coletiva, mas individualmente existe essa possibilidade? Não existe? O que fazer? Como fazer? Sim, existe a possibilidade de demandas individuais no judiciário. O fato de haver aí uma demanda coletiva em curso não impede o ajuizamento de ações diretamente pelos interessados. É uma possibilidade, há viabilidade, há juridicidade nisso, sem nenhum problema. Enfim, cabe a cada um, a cada interessado, consultar o advogado de sua confiança para que essas medidas, então, possam vir a ser adotadas. Nós falávamos de possibilidades e eu mencionava a existência de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local. Ou seja, tudo isso compondo as medidas de enfrentamento jurídico para a derrubada, para a suspensão, enfim, dos efeitos do decreto municipal. Mas, com certeza, em relação às demandas individuais, é uma possibilidade. E não poderia ser diferente, porque o judiciário existe exatamente para isso, para conter as situações de abuso. Para as situações de abuso político, o poder jurídico. E é aí, portanto, com base nisso, portanto, que as pessoas podem sim recorrer ao judiciário para a tutela dos seus direitos e dos seus interesses, certamente. A Simone está perguntando aqui, sendo assim, essa situação poderá ser revista e ele terá que pagar os atrasados, os salários atrasados? Bom, é aí que está, né? Como a questão não foi disciplinada por lei, há muita insegurança, há muita lacuna normativa. O que o decreto fez foi promover a suspensão dos contratos sem pagamento de salário. E aí, então, cabe perguntar, haverá prorrogação quando chegar ao fim a pandemia? O contrato será prorrogado pelo mesmo período em que houve a suspensão? Essa prorrogação será automática ou não? Vai depender de manifestação do agente público ou não? Veja, são questões que o decreto não detalhou. E claro, porque isso não é matéria de decreto. Isso é matéria de lei. Então, percebam o quão grave é a insegurança jurídica que a situação gera. Então, eu não sei responder a essa questão, mas o que podemos dizer é que ao judiciário caberá corrigir essas distorções. Especialmente porque caberia a lei tratar disso. Perfeito. E outra questão também que é colocada, doutor, é porque se as aulas voltarem, o que se espera é de um aumento de carga horária, é o que já falei as escolas particulares, a escola da rede estadual. Então, você teria um aumento de carga horária nos próximos, no segundo semestre.
E aí a pactuação desses servidores também é por hora, né? Então, a prefeitura, de qualquer maneira, ela teria que regulamentar esse aumento de carga horária e um possível aumento de remuneração. Ela não pode impor esse servidor que está sem receber, fazer esse aumento de carga horária sem ter essa contrapartida de remuneração, né? Tem que ser também, tudo isso tem que ser estipulado por lei. Certamente, mais do que a prefeitura, cabe ao legislativo disciplinar essas questões. No entanto, essa disciplina pelo legislativo depende de lei, que é de iniciativa do prefeito municipal. Vereadora, só para as pessoas compreenderem mais facilmente, vamos aqui fazer um exercício. Vamos supor que a senhora, como vereadora, apresentasse um projeto de lei na Câmara para estabelecer o seguinte: em razão da pandemia, os contratos temporários serão prorrogados automaticamente por mais um ano. É só uma hipótese. Vamos supor que a senhora adotasse tal providência. Eu pergunto, a senhora poderia fazer isso? Não poderia. Não. E por quê? Porque isso é assunto relativo a regime jurídico. É assunto que gera aumento de despesa. Então, por se tratar de regime jurídico de agente público, somente o prefeito pode iniciar o processo legislativo. E aí eu pergunto, o prefeito, então, poderia, por decreto, alterar o regime jurídico? Não poderia igualmente. É uma questão que deveria ser submetida ao crivo do legislador. Então, para mim, é muito clara, é muito evidente a inconstitucionalidade do decreto municipal. A Paula também está aqui perguntando: sou contrato temporário e meu contrato é regido pela lei número 8.546. Irá extinguir agora no dia 9 de junho. A dúvida que tenho ela tem direito a algum acerto rescisório? Porque a própria lei diz que no caso de rescisão, aí ela não completou a palavra, mas eu acredito que essa ela tem direito a indenização, a algum acerto rescisório em relação a esses contratos temporários. Essas pessoas cujo contrato está chegando ao fim agora, no mês de maio, no mês de junho, elas têm direito a receber esse valor relativo ao mês de abril, que eles não receberam, porque a prefeitura fez o último pagamento no final do mês de março, relativamente ao mês de março trabalhado. Então, essas pessoas têm direito ao mês de abril, que não foi pago, aos dias remanescentes, se por acaso o contrato chegar ao fim no mês de maio, por exemplo, bem como ao acerto daquelas verbas, 13º, adicional de férias, considerado o período integral de vigência do contrato, de 12 meses. Mas essa é uma questão que haverá de ser tratada, que haverá de ser discutida judicialmente. A Ivoneide está aqui: Sabrina, mas até recorrer juridicamente não haverá salários. Exatamente, essa é a função do decreto, né? Suspender os salários e aí as pessoas estão num limbo porque elas estão sem saída, né? Exatamente. E o João Paulo Santana comenta que a ação judicial demora muito tempo para ser julgada. De fato, há uma demora inerente ao andamento do judiciário, mas é o caminho que resta às pessoas, né? O ingresso com demandas judiciais. Não há outra alternativa. Se não entrar, nunca vai sair a decisão, né, doutor? Então é melhor que comece a buscar até. E aí, já casado com a outra pergunta da Paula, esses processos são melhores individuais ou coletivos? Ou ambos podem ser feitos? Como eu já disse, ambos podem ser adotados, são estratégias processuais diferentes. Cabe, portanto, a cada um interessado discutir essa questão com o seu advogado, um advogado que seja de sua confiança, a fim de ser traçada a melhor estratégia. Ambas as hipóteses são possíveis, certamente. O Világio está perguntando assim:
em calamidade pública, abre brecha para a prefeitura suspender os contratos temporários? Interessante essa pergunta. Embora tenhamos aí uma situação de calamidade pública decretada, isso não vulnera o princípio da legalidade administrativa. Nas situações de calamidade pública, o que há é uma flexibilização para o endividamento do poder público. Ou seja, na calamidade, o poder público pode aumentar despesas com o pessoal, por exemplo. Mas a calamidade pública não dá ao chefe do executivo poder para descumprir o princípio da legalidade. Isso é tão importante, vereadora, isso é tão sério, que sequer no estado de sítio e no estado de defesa, que são situações muito graves, contempladas pela ordem constitucional, sequer nessas hipóteses, os chefes do executivo podem deixar de cumprir a lei, ou podem passar a adotar atos normativos em violação à lei. Isso não ocorre. Então, não há que se falar aqui numa legalidade extraordinária para que o prefeito legisle por decreto. Não. Embora estejamos passando aí por uma situação de dificuldade, de excepcionalidade, de calamidade sanitária, né, emergência sanitária, calamidade pública, a despeito disso tudo, temos leis, temos uma Constituição e não há qualquer autorização para que os chefes do executivo possam sair por aí editando atos ilegais, arbitrários e por aí afora. Ou seja, não há um cheque em branco, não há um autorizativo, não há permissão para que o prefeito faça o que fez, simplesmente por nos encontrarmos aí em situação de calamidade. Perfeito. A Simone faz uma outra pergunta mais prática, eu não sei se o senhor vai conseguir responder, mas eu vou passar a bola. Uma outra questão que eu gostaria de saber é, ao assinar o contrato, consta o valor salarial de R$ 2.886 e ao receber o pagamento, recebemos só 2.701. Por que essa diferença? Nesse caso, teríamos de analisar a situação em concreto para verificar que desconto está sendo feito, né? Lembrando que valor dos estipêndios, valor de vencimento de agente público é fixado por lei. Então é preciso verificar a situação no caso concreto para que saibamos que descontos estão ou não sendo feitos no vencimento do agente público. Perfeito. A Renata está aqui. Eu saí em agosto de 2017 em outro contrato e nunca recebi o acerto, nem dos 13 meses que trabalhei. Aí ela tem que buscar ajuda judicial, né? Ou se faz um requerimento administrativo à prefeitura, solicitando o pagamento dessa diferença remuneratória de período pretérito, ou então a juíza se demanda judicial. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, várias perguntas. A Daiane está falando aqui, eu não sei se o senhor também está acompanhando. No mesmo decreto, falou-se na suspensão dos contratos temporários e também em relação às dobras que os servidores efetivos perderam, que era trabalhar no outro período também pela Prefeitura de Goiânia. Isso foi suspenso, bem como de alguns trabalhadores o adicional noturno e o Vale Transporte. Eles também podem buscar ajuda judicial, eles também encontram guarida na tutela judicial? Com certeza. Com relação às dobras, a situação é a mesma, aplicável à suspensão dos contratos temporários. Não muda nada. Com relação, por exemplo, a Vale Transporte, se de fato não está havendo a prestação do serviço, é possível, em tese, haver a suspensão do pagamento. Né? Mas do Vale, mas a da dobra teria que ser tratada por lei. A dobra tratada por lei.
certamente. Porque se trata de suspensão tal qual a suspensão daquele que exerce a função temporária, unicamente. Uhum. Foi falado ontem, doutor, por alguns vereadores, que poderia se criar já a prorrogação desses contratos automáticos, para que eles, enquanto estiver a suspensão, a gente já prorrogar por lei esses contratos. Essa matéria, o senhor acha que pode prosperar? Ela foi apresentada por vereadores e também foi falado da criação de um auxílio, uma espécie de auxílio emergencial para esses servidores. Então, se a pessoa receber esse auxílio, se ela perderia o direito de buscar o seu salário retroativo, o salário que eles não têm recebido nesses meses. A prorrogação por meio de lei é possível. No entanto, isso vai depender de projeto de lei a ser encaminhado pelo prefeito. Esse é um tema que, a meu ver, o legislativo não tem competência para iniciar o processo legislativo. E por quê? Porque se trata de regime jurídico e, ademais, cria despesa pública. Então, é a mesma razão pela qual eu disse que essa suspensão ordenada pelo prefeito haveria de ser veiculada por meio de lei e não decreto. E veja, vereadora, a própria lei orgânica do município prevê a possibilidade de tramitação em regime de urgência de um projeto de lei dessa natureza que fosse encaminhado pelo prefeito municipal. Então, veja, não é compreensível que, havendo prerrogativas para o administrador público, ele tenha preferido a via mais criticável possível, que é a do decreto. Quando ele, tendo, ao que parece, maioria na Câmara, poderia aprovar essa suspensão de maneira muito rápida. Não é? Então, está aí um problema que merece realmente discussão judicial. Os professores estão perguntando se, no caso das dobras, eles também podem buscar uma tutela jurídica individual. Sim. Já falei anteriormente disso, sim, é possível o ajuizamento de ações individuais. Perfeito. Muita gente falando aqui que a ação judicial demora muito. E tem outro perguntando quanto tempo uma ação judicial dura mais ou menos. Olha, isso é algo muito difícil de se prever. Duração de processo judicial no Brasil. O que eu posso dizer é que há ações que têm uma tramitação mais rápida, como mandado de segurança, por exemplo, né, que é uma ação constitucional. A tramitação certamente vai se dar de maneira mais célere. É sempre possível o pedido de liminar, de concessão de tutela antecipatória, né, o que pode abreviar o rito processual, por assim dizer, mas é muito difícil estabelecer aqui uma previsão. Há demandas judiciais que duram 2, 3, 4, 5 anos. Isso depende se haverá ou não interposição de recursos aos tribunais. O fato é que é um instrumento de que a sociedade dispõe para conter as situações de violação de direitos. E o senhor falou aí numa possibilidade de entrar com um mandado de segurança. O mandado de segurança, ele exige um direito líquido e certo, né? Um direito aí, popularmente, que não precisa ser comprovado enfim, audiências, né? De diligência, não, de produção de provas e etc. Nesse caso, aí eu pergunto, enfim, como um estudioso, como advogado, o senhor entende que o mandado de segurança é um instrumento válido para que esses servidores busquem o seu direito na justiça? Certamente, como advogado e como professor de direito administrativo, eu digo que o mandado de segurança é a via
talvez a mais adequada, a mais expedita, a mais célere para a tutela de direitos e interesses que não demandem produção probatória. Como a senhora falou, o assunto aqui envolve unicamente matéria de direito. A prova é documental. De modo que, então, é sim viável a impetração de mandado de segurança para a tutela dessas situações. Algumas pessoas estão perguntando da dificuldade de ter a cópia do contrato. A prefeitura é obrigada a fornecer isso? E também a Paula que perguntou, ficou um pouco confuso. No caso, os acertos da rescisão só serão feitos via judicial ou isso é obrigatório pela prefeitura? Começando aí pelos acertos rescisórios. Isso é obrigação da prefeitura, fazer de maneira administrativa. Não é necessário que o professor, cujo contrato chegou ao fim, tenha de ir ao judiciário para receber o acerto. Isso é providência administrativa que o próprio município pode e deve adotar desde logo. A judicialização, no caso, será para receber durante o período da suspensão do contrato de trabalho. Com relação a outra pergunta, que envolvia, me desculpa, vereadora, a outra pergunta... Em relação a pegar cópia do contrato. Eles Sim. precisam pegar uma cópia do contrato para entrar na justiça? Eles precisam desse documento? Essa é uma questão muito interessante, porque eu verifiquei e tenho verificado que quando os professores celebram esse contrato de trabalho com o município não disponibiliza uma via do instrumento para o contratado. Essa é uma situação muito estarrecedora. Como é que o sujeito que é contratado para exercer função temporária não tem direito a uma via do instrumento? É um absurdo. Exatamente. E as pessoas com quem eu tive contato, os professores, relataram isso a mim. Que o município, que a prefeitura não disponibiliza uma via para eles. Assina-se um único instrumento e esse instrumento fica com a prefeitura. Isso, no entanto, não impede o ajuizamento das demandas judiciais. Por quê? Porque é possível demonstrar a existência de vínculo com o município por outros meios. Os documentos extraídos lá do portal do servidor, documentos que indicam a situação funcional, documentos que demonstram que houve a suspensão do contrato ou congelamento, que é a expressão que a prefeitura tem utilizado lá nos sistemas eletrônicos. Então, a falta do contrato não impede o ajuizamento da demanda. A Beatriz aqui está perguntando que ontem, está relatando que ontem ela falou com o vereador e ele disse que decreto do prefeito ninguém derruba. A gente já tratou sobre isso, mas o legislativo, o senhor que é professor, tem essa ferramenta, tem esse instrumento que pode combater um decreto ilegal, não é isso? Exatamente. Para as situações de abuso de poder político, existe aí para isso o poder jurídico. Perfeito. Mas e quem não tem dinheiro para comer vai ter para acionar a justiça? Meu Deus, a Beatriz aqui está desabafando. Eu sei que a situação é muito difícil, é uma situação muito dramática, não é, vereadora? Mas o que eu posso dizer, com base na Constituição e nas leis, é que o sistema constitucional, o nosso sistema jurídico, confere o direito à gratuidade judiciária para aquelas pessoas que não têm condições de pagar as despesas do processo. Para aquelas pessoas que não têm condições de suportar o ônus financeiro do processo. Então, isso existe exatamente para viabilizar o acesso ao judiciário. Mas reconheço que é uma situação muito dramática e muito difícil a que essas pessoas estão enfrentando.
O Victor fez uma boa lembrança. É bom lembrar que cabe mandado de segurança em até 120 dias contados da data em que o ato coator ocorreu. Então, esse prazo para que as pessoas entrem com mandado de segurança conta a partir da edição, da publicação do decreto? Exatamente. Porque se trata de um decreto que, no ponto, possuiu efeitos concretos. Ou seja, naquela parte, o decreto não é ato normativo. O decreto é ato administrativo. Porque desde logo o prefeito municipal determinou a suspensão dos contratos. Então, de fato, aquele é o ato administrativo a ser atacado, a ser combatido, a ser acoimado de ilegal. Aquele é o ato. Então, como bem lembrou aí o ouvinte, Vitor, exatamente, o ouvinte que nos acompanha, há um prazo para a impetração de mandado de segurança, mas para as ações ordinárias não há esse prazo. O prazo é o prazo da prescrição, prazo de 5 anos. A Patrícia está perguntando, então quem está acabando o contrato e tem direito a assinar o aditivo a mais um ano. Isso não é uma obrigação ainda, né? Não é uma obrigação. Renovar ou não esse contrato daqueles cujo contrato está chegando ao fim agora é uma prerrogativa do município. O município vai avaliar se quer ou não celebrar um novo aditivo. Se quer ou não prorrogar aquele ajuste. Né? Não há direito subjetivo do agente público a uma renovação automática. A Silzene está falando aqui que o vereador disse que o decreto do Íris ninguém vai derrubar, que a gente tem que entender isso. Judicialmente, já que nós perdemos o decreto legislativo na Câmara, judicialmente esse decreto ele pode ser derrubado. Com certeza. Pode ser derrubado, pode ser impugnado. É a via que resta neste momento. A Daiane aqui está perguntando se paga por ação coletiva. Como se paga? Se há pagamento para entrar com a ação coletiva. Bom, a ação coletiva já foi ajuizada pelo sindicato da categoria, que é o Sintego. Isso é um ônus que o próprio sindicato assumiu quando ajuizou a ação, de modo que a demanda está em curso. Se houver ganho de causa na ação coletiva, sim, certamente as pessoas receberão essa diferença por meio da demanda coletiva. A Ducele está perguntando a respeito do IMAS também, que absurdo, acabei de sair do IMAS e me informaram que nem pagando eu consigo tê-lo, foi suspensão total. Então é mais outro problema que tem que ser enfrentado, porque houve a contribuição e a contraprestação do IMAS não está sendo feita. E pior, veja que o sujeito, o agente temporário, o contratado, ele ainda mantém vínculo com o município. Então, houve mera suspensão, sem pagamento de salários, mas o sujeito ainda está preso, ainda está vinculado ao município. E aí, sem salário, o agente público quer pelo menos contribuir para que tenha direito à assistência à saúde, por exemplo. E nem isso está sendo viabilizado. Então, realmente, uma situação bastante criticável. A Simone, eu vou emendar a pergunta da Simone do Lima, da Cláudia Lima. A Simone pergunta, o Sintego pode entrar com esse mandado de segurança? E a Cláudia, será que vamos conseguir mandado de segurança individual? Então, são duas perguntas. Acredito que existe aí um mandado de segurança coletivo, não existe? Explica melhor isso para a gente. O sindicato, o Sintego, optou por ajuizar
ação civil pública. Uhum. Foi a escolha feita. Em tese, poderia ter impetrado o mandado de segurança coletivo. Mas a alternativa, a estratégia processual adotada foi outra. No caso, o que é cabível em tese são as ações individuais. O mandado de segurança individual, por exemplo. Uhum. A Kênia pergunta, a gente já falou isso, acho que ela não estava aqui, mas o decreto do corte das dobras também pode ser derrubado? Sim, Também que a ilegalidade é a mesma. a situação é a mesma. Então, que podemos entrar individualmente, a Daiane afirma, é o mandado de segurança, É uma das já que a possibilidades. ação coletiva já entraram. Sim, é uma das possibilidades que se apresentam. O professor Wellington está falando assim, Sabrina, você consegue criar outro decreto para entrar em acordo com o município? Exemplo, recebimento de 50% do salário? Isso não é uma competência minha, do vereador. A gente não pode propor isso. Isso teria que vir da própria prefeitura, não é isso, professor? Exatamente. Agora, isso envolve o jogo da discussão política, né? Mas o resultado que tivemos ontem na Câmara demonstra que essa providência dificilmente teria resultado. Porque, veja, Uhum. se os vereadores não conseguiram derrubar o decreto municipal, suspender o decreto municipal, com muito mais dificuldade conseguiriam agora iniciar uma negociação junto ao prefeito para aliviar a situação desses agentes temporários. Eu, particularmente, acho isso muito difícil nesse momento. Uhum. Porque o prefeito possui uma decisão liminar do presidente do TJ que lhe é favorável, além de ter conseguido formar maioria na Câmara para não aprovar o decreto legislativo. Ou seja, por que razão o prefeito iria agora voltar atrás, digamos assim? Mas isso Tem que. essa é uma questão do debate político, né? Uhum. E que a senhora, melhor do que ninguém, saberia explicar melhor para todos nós. Tem que pressioná-lo. A Patrícia, ela fala, inclusive a gente tem recebido muita denúncia sobre isso, doutor. É porque vários contratos suspensos eram de mulheres grávidas ou que estavam em licença maternidade. Isso também foi afastado, elas estão sem receber salário e com a suspensão mantida. Elas também, essa questão de uma certa estabilidade em relação à licença maternidade se encaixa nos contratos temporários, não se encaixa? Como que ocorre isso? Vereadora, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, do Supremo Tribunal Federal, os julgados são pacíficos, tão claros, no sentido de que a servidora gestante, ainda que tenha celebrado contrato de trabalho por tempo determinado, tem direito à estabilidade, que vai da identificação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa é uma questão pacífica, tranquila, não há controvérsia judicial a respeito, de modo que o município poderia, para evitar judicialização, simplesmente cumprir essas orientações já tão sedimentadas pelos tribunais. Agora, se não está havendo esse cumprimento, a demanda judicial é a alternativa que resta. Porque, de fato, temos aí uma estabilidade constitucional, direito fundamental da mulher gestante ao afastamento e, portanto, à estabilidade por até 5 meses após o parto. A Lúcia está falando assim, mas e quanto à ameaça de cancelar nossos contratos e nos deixar fora? E chamar outras pessoas quando retornarmos? Meu contrato eu assinei em janeiro, ele é recente. A prefeitura pode usar desse argumento? A possibilidade, em tese, existe.
a de que o município rescinda unilateralmente esses contratos. É uma possibilidade. No entanto, veja só, para contratar pessoas distintas, para contratar outras pessoas, o município teria de realizar um novo processo seletivo. Isso é oneroso, isso é dispendioso. Então, não me parece crível que a administração pública, especialmente num momento de dificuldades como esse, vá, nesse momento, adotar a rescisão unilateral, porque depois, para a contratação, o ônus e o dispêndio vai ser muito maior. Então, isso não parece fazer sentido numa boa gestão da administração pública. Isso não é minimamente razoável. A Cidinha está comentando aqui, temos vínculo, mas cálculo de férias e 13º serão prejudicados por conta da suspensão? Serão prejudicados por conta da suspensão. Certamente. A suspensão vai implicar em redução do período aquisitivo para o gozo e para o cômputo de férias, adicional de férias e 13º. A outra pergunta aqui, peraí que perdeu aqui. Como faço para receber minha licença maternidade que não foi paga? O que a gente percebe, na verdade, doutora, é que eu falo de agora, porque é que eu estou acompanhando este mandato, mas parece que a prefeitura não é muito atenta a essas questões legais, né? Ela prefere não pagar e esperar que a pessoa acione a justiça do que ela efetivamente cumprir as suas obrigações legais, porque as reclamações que a gente percebe é uma afronta do direito uma atrás da outra, né, ao direito. Isso é lamentável, vereadora, porque se temos jurisprudência sedimentada a respeito da matéria, por que não o poder público cumprir voluntariamente, espontaneamente, as suas obrigações legais? Ou seja, isso acaba gerando judicialização, as pessoas vão ao judiciário, entram com ações para a tutela dos seus direitos, isso gera custos para todo o sistema, ônus, dificuldades, consome energia, consome tempo. Então é muito lamentável que a administração pública, que deveria ser a primeira a reconhecer direitos dos cidadãos, adote um comportamento tão criticável como esse de protelar. Isso não satisfaz ao interesse público. Não é do interesse público que a administração pública adote esse tipo de comportamento. Muito pelo contrário. Em nome do princípio do interesse público, da moralidade, da finalidade, é de se esperar que haja realmente cumprimento voluntário. São os fundamentos, enfim, de uma moderna administração pública. O Vilas, ele está perguntando, o mandado de segurança é um processo mais rápido? Sim. Já disse aqui no início, é uma ação constitucional, é um remédio constitucional e sim, com base na sua lei própria, uma ação que tem uma tramitação muito mais rápida, muito mais célere. Olha, ainda tem um monte de perguntas, nossa live vai cair em poucos minutos. É verdade. Eu não sei se a gente consegue fazer um apanhado. Vou deixar a live disponível. Está perguntando sobre a possibilidade de se criar um auxílio emergencial, depende da prefeitura, os vereadores não podem instituir isso, né? O doutor já falou. No caso, tem que procurar um profissional. A Paula, no caso, tem que procurar listas ou qual ser procurado. Sabrina, essa pergunta da Paula é muito importante. Veja só, a pessoa que se sentir prejudicada deve procurar um advogado de sua confiança.
Estamos tratando aqui não de uma questão trabalhista, mas de uma questão que envolve direito administrativo. Esses temporários não são submetidos à CLT. Uhum. Percebe a diferença? A questão envolve regime jurídico administrativo. Esses temporários, na verdade, são estatutários especiais. Na área do direito público. Porque, repito, isso não envolve direito do trabalho, não envolve CLT, o tratamento é muito diferente. Haveria aplicação da CLT se esses temporários, por exemplo, fossem empregados públicos. Não é o caso. Não são empregados públicos. São exercentes de função temporária que celebraram um contrato. Mas não um contrato de trabalho a rigor. É um contrato administrativo. Perfeito, doutor. Tem muitos pedidos para a gente começar uma outra live, mas a gente não havia combinado isso. Eu não tenho condições, também não sei se o senhor tem, mas eu posso. O senhor pode receber essas perguntas pelo seu Instagram? Pode deixar livre? Como que funciona? Porque tem muita gente perguntando e ou eu posso te encaminhar essas perguntas. Como que a gente pode fazer isso? Bom, as pessoas que tiverem interesse em material jurídico, em compreender um pouco melhor a situação do ponto de vista jurídico e do direito, podem visitar o meu Instagram, está aqui no canto superior esquerdo, Raf_Arruda, e na medida do possível eu vou tentar responder a todas as perguntas que nos chegarem. É esse o nosso papel como advogado, como profissional do direito, e especialmente para mim, como professor de direito administrativo. Excelente, doutor, professor. Obrigada pela live, pelas contribuições. As perguntas que não foram respondidas eu também vou encaminhar, depois eu respondo às pessoas. E também quem quiser procurar o professor, procure diretamente, que é até mais fácil e mais rápido. Agradeço as contribuições. Desde o início o senhor teve um posicionamento muito firme, um posicionamento jurídico esclarecedor, o que abriu nossos horizontes, inclusive para a construção desse decreto legislativo. Então, agradeço do fundo do coração mais essa participação aqui com a gente. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço, vereadora, pela oportunidade. É sempre uma honra poder falar de temas palpitantes da atualidade. De modo que estou à disposição para novos debates, novas trocas de impressões, novas transmissões ao vivo, né? Que se tornaram tão importantes agora, neste momento de pandemia. E é isso. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam aí nessa live. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Até mais. Até mais. Um abraço.